Abra sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, capítulo de número 2, e nós vamos ler do versículo 17 em diante. Quando um pai chama a atenção do seu filho, é porque ele o odeia? Ou quando nós, como pais, chamamos a atenção dos nossos filhos, é porque nós o amamos? Nós os amamos, sim ou não? Porque o pai que não ama seu filho, ele pensa que está amando, deixando o filho fazer o que ele quiser. Você está estragando o seu filho. Agora, quando você corrige, você exorta, é porque você ama o seu filho. Você quer o bem dele. Quem está entendendo? Nós precisamos transferir isso também para Deus. Se Deus te chama para uma conversa, chama a sua atenção, puxa a tua orelha, é porque você é amado por Deus. Amém? Nós aprendemos em Romanos capítulo 1 que as pessoas que Deus, na verdade as pessoas deram as costas para Deus, não aceitaram o que Deus tinha para elas. Deus então falou, tá bom, então vocês façam o que vocês quiserem. Deus as abandonou. Então que Deus sempre chame a nossa atenção, mas nunca nos abandone. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa primeira parte, as primeiras partes, né, o início de Romanos, é muito moído. E eu creio que você se lembra que no início das nossas ministrações de Romanos, Paulo ele tinha um grande problema. Qual era o grande problema de Paulo? As pessoas não aceitavam muito Paulo. Ele tinha problema com os judeus, ele tinha problema com os cristãos da igreja primitiva, e sempre que ele falava alguma coisa, o pessoal ficava meio pé atrás com ele. Por quê? Para os cristãos da igreja primitiva, vocês se lembram que ele perseguia os cristãos, segundo a fé que ele tinha, que Jesus ele não era o Messias, até que ele teve um encontro com Cristo, e aquilo mudou a mente dele, e ele entendeu que Jesus é o único e suficiente Salvador, esse é o Evangelho de Deus, e ele saiu a pregar e deu a vida por aquilo. Interessante que nós aprendemos como Deus pode mudar a vida de alguém que a gente nem imagina. Pessoas que a gente pensa que nunca serão tocados, um dia são tocados pelo poder de Deus, são transformadas na vida dela e elas se tornam um grande canal de bênção nas mãos de Deus. Quem está entendendo? Talvez você, talvez eu, muitas pessoas olharam e falaram assim, eu não acredito. Mas hoje, ver o que Deus tem feito na sua vida e ver que Deus tem usado você, Deus transformou seu coração, Deus transformou a sua mente, a mudança em você. Amém? Aconteceu isso com Paulo. Só que para os judeus, ele era também um judeu da tribo de Benjamim, fariseu, praticante, ele era um cara muito religioso, ele encontrou um problema com essa galera também. Então ele não era bem aceito, nem no meio cristão, ele também não era muito bem aceito pelos judeus da época. Por quê? Porque ele pegava alguns pontos que era o orgulho dos judeus e atacava eles. Mas como que ele atacava? Ele acreditava em tudo aquilo, ele acreditava na circuncisão, ele acreditava em tudo que o Antigo Testamento disse, mas ele sempre pegava no pé das pessoas que faziam o que ele fazia antigamente. Então ele tinha esse problema. O que acontecia com eles? Tinha alguns sentimentos que existiam nos judeus, que é muito interessante, e a gente precisa mais uma vez, lembrar que quando nós falamos de judeus, para fazer sentido para nós temos que falar de pessoas que têm aliança com Deus, amém? Então, quando está falando dos judeus, não é dos judeus lá. Aqui na carta é para os judeus, mas, na verdade, eles são pessoas que têm aliança com Deus. Então, isso significa que para nós, hoje, nós somos os judeus em Cristo. Nós somos o povo de Deus. Quem é povo de Deus aí? Então, nós somos um povo da aliança. Quando nós celebramos a ceia, todo primeiro domingo do mês, nós celebramos como o quê? A nova e eterna aliança. Existem várias alianças na Bíblia, mas a última aliança que foi feita no sangue de Jesus Cristo, que te selou como filho de Deus em Cristo Jesus. Amém? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Diga assim, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso é uma glória. Amém? Teu Pai, nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, agora em vez dele ser o juiz que vai te condenar, ele é o Pai que te amou e te perdoou dos teus pecados, como a mim também. Amém?
Para os judeus, eles não pensavam assim. Eles agradeciam muito a Deus, porque eles nasceram como um povo escolhido, o povo judeu. Só que isso para eles traz uma grande responsabilidade, deles serem um povo escolhido. Diga assim comigo, existe uma grande responsabilidade em ser o povo escolhido. Esse é o grande problema, porque aí Paulo vai dizer, vocês são um povo escolhido, mas vocês têm uma falta de postura com o chamado de vocês. Imagine só a encrenca que ele arrumava. Outra coisa que o judeu, ele tinha esse senso no coração dele ser melhor do que os outros, é que eles tinham a lei de Deus, e a lei de Deus realmente foi dada para eles. Só que eles não praticavam aquilo que a lei dizia para eles. Outro ponto também que eles diziam, que o sinal da circuncisão era o maior sinal para a vida deles de que eles tinham aliança com Deus. Só que eles tratavam a circuncisão como um ritual. Para nós, nos dias de hoje, não existe mais a circuncisão, que era um sinal feito no órgão masculino. Mas para nós, como cristãos, existe um sinal que mostra a nossa ruptura com o mundo, e agora nós não vamos mais viver para o mundo, nós vamos viver para Deus. Este sinal é o batismo nas águas, onde nós nos arrependemos, abandonamos a nossa aliança com o mundo, e agora nós temos aliança com Deus. Amém? Dito isso, te contextualizo do que nós vamos ler. Capítulo 2, versículo 17. Acompanhe comigo. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a tua verdade, tua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz do que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Segura só um pouquinho aí comigo. O sentimento que existia nos ouvintes de Paulo era, nós somos top. Nós somos pessoas escolhidas, nós temos aliança com Deus, nós temos a lei, nós temos o templo, nós temos a aliança com Deus, Deus é o nosso Deus, Abraão é nosso pai, Deus é nosso pai, ainda bem que a gente nasceu judeu, ainda bem que a gente tem a circuncisão, e a gente nasceu como gentil, povo que não tem aliança com Deus, eles não prestam, bom mesmo somos nós. E eles dizem, nós somos os doutores, nós somos mestres dos ignorantes, nós somos luz para aqueles que estão em trevas. E parece que olhando para esse versículo aqui que Paulo está falando, eu posso juntar do que Jesus disse, que os discípulos dele são o que da terra? Sal, e são também o que? Luz deste mundo. Quem é luz deste mundo, diga glória a Deus. Que a luz que existe em nós não sejam trevas. Amém? Vamos entendendo o que Paulo está querendo dizer. Então, esse senso está no coração desses homens, dizendo, nós somos bons, e batendo no peito. Como muitas vezes nós encontramos, é isso que se chama o legalista. É aquele que acha que é melhor do que os outros por causa das leis que pratica. Eu sou ofertante da casa do Senhor. Não, eu sou um cara que toma ceia. Não, eu estou na igreja sempre. Não, eu trabalho na igreja, eu sou diácono da igreja, eu sou pastor da igreja. Ei, avalie o seu relacionamento com Deus. Amém? Diga assim, eu devo avaliar o meu relacionamento com Deus. Não fique, a gente precisa avaliar o tipo de serviço que nós estamos prestando. Nós precisamos avaliar a qualidade do que nós estamos fazendo, sim, mas mais do que isso, nós precisamos avaliar os nossos corações, as nossas motivações naquilo que nós estamos fazendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí ele continua dizendo, preste atenção, senão é um chicote brabo isso daqui, irmão. Depois dele dizer que tem todo esse sentimento, ele diz assim, versículo 21, tu, pois, que ensina a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas aos ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei,
desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Amém? Eu separei aqui uns pontos para dizer para você da circuncisão, mas eu não vou ler para você. Mas para você ver como é importante, eu vou lembrar você delas, para não ficar longo, e eu abri um monte de passagem para vocês. A primeira pessoa que teve o pacto da circuncisão foi feito com Abraão. Amém? E essa circuncisão mostrava que ele seria uma pessoa diferente. Mas interessante que o texto que nos diz lá em Gênesis, nos mostra que não somente o Abraão, não somente os hebreus, que é o povo de Abraão, deveriam se circuncidar. Esta aliança deveria ser feita pelos escravos que moravam na casa de Abraão. Todas as pessoas que estavam dentro da casa dele, nascidos na casa, só poderiam ficar dentro da casa dele se tivesse pacto com Deus. Quem está entendendo? Então não precisava ser um hebreu. Poderia ser um escravo damasceno. Ele teria que se circuncidar se ele quisesse ficar. Por quê? Porque ele teria que fazer parte da aliança com Deus. Nós vemos como isso é importante na história de Josué também. Você se lembra que o povo de Israel, ele peregrinou no deserto. Nem todos entraram na terra prometida. Mas por causa da rebeldia deles, eles andaram pelo deserto. E lá eles morreram e eles eram circuncidados quando saíram do Egito. Mas nasceu um novo povo no meio do Egito. Esse povo não tinha aliança com Deus, embora Deus se manifestasse no meio deles. Quando Josué está prestes a começar a conquistar as terras, o que Deus diz para Josué? Pega todo esse povo, circuncida ele para que ele tenha aliança comigo para entrar na terra da promessa. Para você ver como é importante nós avaliarmos a nossa aliança com Deus. Diga assim, circuncisão é aliança com Deus. Só que Paulo está dizendo aqui o seguinte, que tem muita gente que tem a circuncisão na carne, mas não tem a circuncisão dentro do seu coração. E é justamente isso que eu quero trabalhar e trazer aplicação para os nossos dias de hoje. Primeira coisa que nós precisamos aprender, que uma pessoa que quer uma vida extraordinária jamais poderá estar firmada somente em aparências, em rituais, em conhecimento sem prática. Ou seja, só faz as coisas para os outros ver, porque na verdade não é nada daquilo. Só vive personagem. Você precisa ser autêntico, você precisa ser quem você é em Deus. Apóstolo, mas olha, de verdade, se eu for mostrar a minha face, é muito feia, as pessoas até me abandonam. Mas que deixa eu te dizer, é justamente essa face que Deus vê. Você pensa que Deus vê você bonitinho quando você está no altar, de terno e gravata, arrumadinho? Não. Deus te vê naquele lugar que ninguém te vê. Deus conhece você, quem você é de verdade. Quem está entendendo? Não é personagem. Que às vezes a gente fala, nossa, você viu que legal, o cara orou? Nossa, a pessoa é cheia de Deus. Nossa, você viu como aquela pessoa cantou? Você viu como aquela pessoa vai na igreja? Como aquela pessoa é religiosa? Ela está todo dia na igreja, todo dia na igreja, todo dia. Isso não traz salvação para ninguém. Porque isso o homem vê.
mas Deus sonda os nossos corações. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha só, então uma vida extraordinária não pode ser firmada em aparências. Eu já, não sei se você conhece pessoas assim, eu já trabalhei secularmente na televisão, né? Na emissora de TV. E às vezes, eu conheço gente até fora de emissora de TV, não é só lá. Mas às vezes pessoas que a aparência dela, falam, essa pessoa está muito bem sucedida. Hoje eu já conheci pessoas que para ir em determinadas reuniões, aluga até um carro por causa da aparência. E é verdade, vem cá para mim. As postagens de Facebook é uma realidade ou muitas delas são aparência? Se maqueiam. Eu nunca vi uma pessoa postar no Face aquele dia que o marido e a mulher estão se engalfinhando. São coisas que não fica legal. Só que a vida com Deus não pode ser assim. Eu não estou falando que você tem que ficar expondo. Na verdade, você não tinha que expor nem o que está bom, nem o que está ruim. A vida é tua. Fica expondo sua vida desnecessariamente. Mas tudo bem, cada um faz o que quer da sua vida, o problema é teu. Mas, fica expondo a sua vida para as pessoas participar. Mas, muitas vezes, aquilo não é uma realidade. Às vezes tem pessoas postando que está tudo bem, mas na verdade a pessoa está depressiva. Sim ou não? É loucura da minha cabeça? Quantas vezes eu já vi pessoas falando bem da mulher, bem do marido, e não, que maravilha, meu casamento, maravilha isso, maravilha aquilo, mas quando você pega e senta ali com a pessoa no outro dia, não é nada daquilo que estava falando, mas espera aí, você disse que é o amor da sua vida, no outro dia você está querendo matar, você disse que já não quer mais, não faz mais sentido, como é que esse negócio? Aparência, porque para as pessoas, lindo, coisa um ditado antigo, por fora uma bela e por dentro, isso é das antigas, né? Lá dentro da gente mesmo. E é desse interior. Ninguém vai conseguir, presta atenção nisso. Ninguém consegue alcançar uma vida feliz cheia de podridão dentro de você. Você pode ver, o que eu fico mais pasmo muitas vezes é que às vezes nós montamos o personagem e ficamos bem com ele. Chegamos na igreja, damos a paz do Senhor para as pessoas, falamos que acreditamos em Cristo, falamos na libertação que existe em Cristo, falamos da adoração a Cristo, falamos do nosso chamado, falamos, mas quando olhamos para a vida, nós vemos que as pessoas estão feridas, machucadas, arrebentadas. E parece que o texto não está condizendo com o contexto, né? Eu estou com uma palavra para você, mais ou menos dizer para você assim, gente, eu olhei essa manhã no espelho e eu vou dizer para você, gente, eu já estava pensando em fazer trança que nem Salomão na minha cabeça. Eu falo, sério, apóstolo? Mas eu olhei, gente, eu juro para vocês, essa madrugada, eu peguei, acordei do nada, de repente eu olhei no espelho e eu vi que hoje eu conseguiria fazer trança, hein, Alex? Vou fazer trança hoje, e eu vou no cabeleireiro amanhã fazer a trança. Dá para fazer isso, gente? Não dá. Mas eu estou falando com uma convicção para você de uma realidade. Mas você está vendo que a realidade é outra. Tem vezes que as pessoas estão dizendo de cura, estou curado. Mas no fundo, você vê que a pessoa está enferma. Tem gente assim em cima do altar. Tem gente assim pregando, tem gente assim ouvindo, mas ele veio para te libertar de verdade, arrancar a religiosidade e falar, seja sarado, seja uma vida transbordante, tenha alegria de viver, amém? Quantas pessoas às vezes por não lidar com isso e maquiar essas situações, muitas vezes acabam numa depressão e perguntam, cadê Deus? Você não cuidou dos seus sentimentos. Você está se alimentando de coisas que não prestam. Você está se preocupando com a aparência. Eu fico pensando quantas vezes, e eu não critico quem vai, colocar um aplique, vai fazer uma lipo, ou qualquer coisa assim, se preocupa que está gordinho, que eu mesmo falo, meu Deus do céu, eu evito de comer, eu fico cada vez com mais fome, mas não emagreço.
Coisa errada, é psicológico, Senhor, não sei. Aí você fala, meu Deus, mas será que existe essa preocupação lá dentro da gente, conosco? Se a gente está bem aqui dentro, a gente se preocupa com o que as pessoas estão dizendo. Nossa, está barrigudo, você está gordo, hein? Ó, você está careca. Nossa, está inchado, hein? Olha, é retenção de líquido isso daí. Sei lá o que você acha que é. A gente se preocupa. Mas se as pessoas dissessem, você está doente na sua alma, a sua boca fala do que o teu coração está cheio, você está cheio de feridas dentro de você, e você está pagando de religioso bonitão, mas no fundo, lá dentro você está acabado dentro de você. Precisa acabar com essa história. Deus quer transformar você de dentro para fora, você estar bem, porque não adianta você cuidar só de aparência e você está estragado por dentro. Quem está entendendo? Essa é a crítica que Paulo está dizendo. Porque a religião, ela faz isso. Ela maqueia muita coisa e a gente se engana. Não se engane. Segunda coisa que nós vemos aqui, do versículo 21 ao 22. Ações falam e ensinam muito mais do que as nossas palavras. Diga assim, ações falam muito mais, ensinam muito mais do que as nossas palavras. Tem um menininho que a Elaine atende. Ele é um baratinho, ele é atípico, né? Ele tem... esqueci todas as coisas que ele tem dentro do autismo. Mas aí teve algumas vezes que a Elaine pegou, a gente saiu com ele assim, e aí eu precisava fazer alguma coisa e a gente vai ensinando ele, para ele lidar com as coisas do dia a dia. E aí eu me lembro que uma vez eu fui no depósito de material de construção, e aí foi eu, ela e ele. E aí ele vem atrás de mim assim. E aí eu peguei, e ele vindo e falei assim, que cor que é esse daqui? Branco. É redondo ou é quadrado? Redondo. E aí teve um momento que eu passava assim e batia. O que ele fazia quando ele vinha? Batia também. Eu batia o pé, ele vinha, dava risada e batia o pé, copiando. As pessoas estão de olho na gente, para ver se podem copiar a gente ou não. Cópias de Cristo é um desafio. Amanhã, quem quiser acompanhar, vai lá na Semente da Fé, vou estar ministrando, dia 16, falando sobre discipulado. O maior desafio para nós não é estar na igreja. O maior desafio para mim e para você é ser imagem de Cristo. Esse é o maior desafio. Quem está entendendo? Paulo está justamente trabalhando isso. Vocês estão ensinando, vocês estão com um belo discurso, e eu vou falar para você, eu preciso ser sincero, antes de você me julgar, eu já mesmo reconheço os meus erros. Eu muitas vezes, dizendo que sou cristão, não tive posicionamento cristão. Tem alguém também que já aconteceu isso? Não era o posicionamento que esperavam de mim, e eu falhei por imaturidade, por meninice, não sei, mas falhei. Eu preciso admitir que eu não consigo ser perfeito, não consigo acertar todos os momentos, mas muitas vezes nós ensinamos as coisas para os outros. Se eu chegar aqui e falar assim, olha, dona Vânia, a senhora criou a Mônica assim, o Marcelo assim, a Márcia assim, eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser assado, e vou achar alguns defeitos na criação dela com os filhos dela. Vou falar para a Neucine, você fez assim com a Pretinha, você criou errado nisso, você criou errado naquilo outro, e assim a gente falaria um para o outro aqui, cuidando da vida um do outro, sim ou não? Porque quando a gente olha para o filho dos outros e fala assim, nossa, meu filho faria esse negócio? Não faria nunca. Aí o outro olha para o seu filho e diz assim, não, se fosse meu filho não faria isso nunca. A gente fica tomando conta e vendo os erros que as pessoas fazem e critica, mas esquecemos que nós também erramos e as pessoas também estão olhando para nós e nós também estamos sendo criticados, e a mesma expectativa que você tem das pessoas, as pessoas também têm expectativa de você. Quantas vezes eu, como líder da igreja, já ouvi pessoas, por exemplo, chegar para mim. Uma vez eu me lembro de um casal jovem, disse assim para mim, vou embora, apóstolo. Eu falei, mas por que você vai embora, meus jovens? Eu vou embora porque me falta referenciais de jovens. Eu falei assim, mas você é um jovem, já me disseram a mesma coisa.
Já chegaram outras pessoas dizendo para mim: eu estou procurando referenciais de jovens e eu não estou achando. E você está dizendo que vai embora porque você não encontrou referencial de jovens. Então eu só posso resumir a uma coisa: você também não é referencial. Você também está falhando, porque muitas vezes cobramos que as pessoas sejam, mas esquecemos que nós devemos ser. Você ensinar, você aprender, você compartilhar, é diferente de você cobrar que as pessoas sejam aquilo que você mesmo não está sendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ações falam muito mais do que as nossas palavras. Eu me lembro de um rapaz que ele dizia assim: eu não vou na igreja não, mas é muito bom ir na igreja. Todo final de semana eu levo os meus filhos, deixo lá na igreja, vou tomar minha cervejinha, vou curtir meu futebol, depois volto e pego eles, porque é muito bom que os meus filhos estejam na igreja. Só que não se esqueça que seus filhos vão olhar para você e perguntar: por que você não vai se é tão bom assim? Às vezes nós queremos que as pessoas estejam na igreja, mas será que nós temos esse mesmo prazer? Porque quando eu vejo uma torcida já é o nome, vibrando pelo seu time, e eu olho para pessoas que não estão vibrantes de estar na igreja, que empolgação que a gente tem para empolgar os outros. Que sede nós temos de Deus para causar sede nas pessoas. Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem sede de Deus? Quando eu olho aquela história da mulher samaritana que se encontra com Jesus, e ela diz que para o seu povo, ela fala assim: olha, eu encontrei o Messias, eu encontrei alguém que sabe da minha vida, e começou a contar para os samaritanos. De repente os samaritanos falam assim: traz ele aqui para a gente conhecer. E a Bíblia nos ensina no final do capítulo 4, que eles disseram: agora já não é mais pelo que você falou, agora nós conhecemos ele. Mas primeiro houve alguém com sede, foi dessedentado, ela transbordou na vida de outros, ela deu sede, o testemunho dela deu sede em outras pessoas. Sal tem uma característica, dentre várias: quem come muito sal fica com o quê? Sede. Se você é sal, você vai dar sede nos outros por Deus. Só que você tem que ser o primeiro sedento. Quem está entendendo? Você precisa ser fonte. Diga assim: eu preciso ser fonte. Grande problema e desafio para nós como cristãos: nós sermos bons no ensino, mas é nós nos tornarmos bons mesmo na prática. Quem está entendendo? Versículo 23 ao 24, é isso que Paulo está falando. Ser povo de Deus é uma honra, sim ou não? É ou não é? Ser o presidente da república é uma honra? É ou não é? Eu creio que é, as pessoas confiaram em você e colocaram você lá. Mas é só uma honra? Ou é uma grande responsabilidade? É uma grande responsabilidade. Você fazer parte do povo de Deus é uma honra, mas é uma grande responsabilidade. Qual é o problema para o povo de Israel? É justamente isso. Eles entendem a honra, mas eles se esquecem da responsabilidade. Quem está entendendo? Não, nós somos o povo de Deus, nós temos a lei, nós somos o povo escolhido, parabéns para vocês, mas isso faz com que vocês tenham uma grande responsabilidade. Qual era a responsabilidade? Eles precisavam ser o povo de Deus para adorar somente a Deus, não adorar outros deuses, adorar somente a Deus, depender somente de Deus. Só que quando eles entrassem na terra, eles teriam que pregar isso. Nós aprendemos de Deus aqui no altar, nós aprendemos sobre Deus aqui na igreja, mas é lá fora que nós devemos brilhar. Não é o quanto você é luz, é o quanto você ilumina pessoas. Em quem você está jogando o seu facho de luz, a quem que você está iluminando. Não é só para você ficar cheio de luzinha aqui, é para você brilhar em algum lugar. Jesus disse: não se pega
a lâmpada, coloca debaixo da cama, mas coloca no velador. Não se esconde uma cidade edificada sobre montes. Ou seja, não tem como esconder você se você estiver cheio de luz. Não tem como esconder você se você for uma cidade edificada sobre montes. Aonde te colocar, você vai aparecer. Mas você precisa aparecer e mostrar alguém. Quem? Cristo. É isso que o Paulo está ensinando. Eu peguei essa daqui do pastor Rubens Goulart. Falei com ele hoje, falei assim, eu gostei. Ele postou esses dias atrás, pastor Vitor. Eu falei, gostei. Ele falou assim, eu falei, posso usar? Aí ele falou assim, lógico que pode. Aí ele citou um outro pastor, eu falei, vou pegar essa também. Que disse, você pode usar a minha lenha, só que o seu fogo seja diferente. A lenha é a mesma, mas o fogo de Deus é diferente, é para esse momento. E ele disse algo interessante em uma de umas lives, de um momento de reflexão dele, uma devocional. Não importa o quanto você brilhe, o que importa é quantas pessoas você ilumina. Amei. Top, da hora. Então guarda no seu coração. Não importa o quanto você brilhe, o que importa é o quanto você ilumina pessoas. Joser, tá ligado ali? Eu só estou ouvindo aqui, ó. Se tá lá. Agora acho que abriu lá. Amém? Outra coisa que nós aprendemos aqui, ó. Conhecimento não inocenta. Pelo contrário, ele condena quem não pratica. Diga assim, conhecimento não inocenta. Ao contrário, ele condena quem não pratica. Nossa, eu conheço, hein? Não pratica, não? Nossa, eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você não pratica, não? Eu sei grego, hebraico, aramaico. Sou biblista, hebraísta, teólogo. Sou isso e aquilo. Parabéns. Mas você pratica tudo aquilo que você conheceu? Montei uma academia e contratei uma pessoa bem gordinha que não gosta de exercício para ser recepcionista. Contratei um personal trainer que está pesando 200 quilos para ser o seu professor. Você confia nisso? Eu acho meio esquisito. Não combina, combina, gente? Quem está entendendo? Combina. Fui lá no médico me consultar, e aí o médico, o cardiologista disse, olha, você não pode fumar. Cuidado, não fuma, pratica exercício. E aí, acabou a sua consulta, ele sai junto com você, chega lá, ele pega e acende um cigarro. Não é esquisito? É a mesma coisa, gente, quando ensina para os outros e depois as pessoas pegam a gente praticando aquilo que a gente disse para elas não fazerem. Mas qual é o problema? Porque você sabe que faz mal, você ensinou que faz mal, você deu direção para as pessoas, mas você não aplicou para você mesmo. Quem está entendendo, diga misericórdia. E dentro da palavra de Deus piora, por quê? Esse conhecimento que o povo está dizendo, nossa, nós somos instrutores, nós somos professores, gente. Vocês são tudo tupiniquim, vocês não sabem nada, vocês não têm aliança com Deus, vocês não são ninguém. Você acha isso? O seu conhecimento, se você não o pratica, ele te condena. Porque você sabendo que não deveria adorar ídolos, vocês não adoram a ídolos. Mas vocês roubam os sacrifícios que são dados a esses ídolos. É interessante que eu estava estudando, o povo de Israel, ele sempre teve problema com esse negócio da idolatria. Até o dia que, somente o povo de Judá, que é o que sobra, eles são levados cativos justamente por idolatria, por ter abandonado os caminhos do Senhor. Quando eles voltam do cativeiro, eles aprenderam que idolatria não vai dar muito certo, não é coisa boa para eles.
Aí eles não adoram mais. Então, por exemplo, sacrificar um porco lá no altar, fazer quando aparece aquele lençol cheio de animais impuros, Pedro chega e fala assim: não, nunca toquei coisa impura, eu vou comer esses animais? Jamais, não vou fazer isso daí não. Então eles começaram a ter um senso muito real, verdadeiro, de que não deveriam ter idolatria. Só que eles começaram a levantar outros ídolos dentro deles. Eles começaram a dizer que não era certo adorar um Deus, mas eles adoravam o dinheiro, que é um Deus, adorar o dinheiro. Mamon é você não ser liberal, é você amar mais o dinheiro do que você amar a Deus. Lembra aquele jovem rico? Jesus disse para ele, e ele na conversa disse: mas eu faço tudo. Eu ajudo as pessoas, eu sou bom para os outros, eu faço isso, isso, isso e aquilo. Aí ele falou: mas você quer ser perfeito mesmo? Quero. Então você pega e vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Aí o rapaz fez a conta e disse: bom, tem muitas propriedades, eu vou pegar e vou seguir. Não, ele foi embora. Aí Jesus disse o quê? Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É quem tem dinheiro ou quem é rico? Ele está falando de valores, ele não está falando de dinheiro. No caso daquele rapaz, era o dinheiro. Qual é o Deus que existe dentro de você que você não consegue abrir mão dele? Quem está entendendo, diga misericórdia, Senhor. Amém? Outra coisa que nós aprendemos aqui: no exercício da religião, o que para Deus importa é o coração. Diga assim: no exercício da religião, o que importa para Deus é o nosso coração. Verdades pregadas e não vividas é religião morta. Amém? Repete assim comigo: verdades pregadas e não vividas é uma religião morta. É isso que é religiosidade. Outra coisa que nós aprendemos aqui com o que Paulo está nos ensinando hoje: a religiosidade humanista, ela está centrada no homem e busca aplausos humanos. E deixa eu falar uma coisa para você: quem busca aplausos para ter motivação na sua carreira ministerial está fadado ao fracasso. Posso te adiantar uma coisinha só de domingo? Por exemplo, até onde, quem esteve no domingo, levanta a mão para ver se tem um pessoal para entender o que eu vou falar. Até o momento que Elias enfrenta os profetas de Baal, mais os profetas de Azera, os 850, ele vive o milagre através dos corvos, vive o milagre bebendo da água do ribeiro, vive o milagre através daquela viúva. Ele está bombando, sim ou não? Quem se opôs ao ministério dele? Ninguém. Ele é o grande profeta. Ele bateu no peito e disse: eu fiquei por profeta, Senhor, envia fogo do céu e receba esse sacrifício. E aí Deus veio, uau! E ele, eu sou profeta. E ele saiu correndo atrás dos outros profetas. Mas um homem que enfrentou 850 pessoas não teve condições de enfrentar uma mulher. Mas por que era mulher? Porque o que ela disse, meu irmão, é mais fácil uma mulher matar um homem ou 850 homens se reunir e matar o cara. Os 850 homens. Eu teria mais medo de 850 homens do que uma mulher. Então ela estava bem demoniada para dar medo no profeta. O que aconteceu? Ele não recebeu aplauso. Quem muitas vezes espera aplausos para se manter firme, essa pessoa vai cair um dia, porque nem sempre vão te aplaudir. Nem sempre as pessoas vão gostar do seu jeito de ser. E às vezes, para você ser da vontade de Deus, você vai ser contrário a outras pessoas. E você precisa estar firmado no seu caráter, quem você é em Deus, para você não se vender. Porque se as pessoas não baterem palmas para você, as pessoas disserem, eu vou abandonar você, as pessoas falarem para você, vou te colocar lá naquele poço, você vai dizer, não importa, a palavra de Deus continua sendo a mesma, eu sou profeta de Deus, eu não sou profeta do homem. Eu vou falar para você. Lembra quando eu fui pregar, falei para vocês que eu ia pregar lá na igreja do apóstolo Gil Rodrigues, que ele me deu o tema do Jeremias, foi lindo.
Eu temo muito, tenho muito respeito pela palavra e eu sei o peso que é pregar ela. E eu falei, meio que parecendo como Balaão, eu disse, eu vim, mas eu vim para falar aquilo que Deus tem para nós. Porque na história o profeta é colocado numa cova, porque ele anunciou o cativeiro. E ao invés dele encontrar aplauso, ele encontrou uma cova para jogarem ele. Não aplaudiram o ministério dele, colocaram ele numa cova, até que depois tiram ele da cova, e quando tiram ele da cova, perguntam, e aí, qual é a palavra que Deus tem para nós? A mesma. Poxa, mas se eu disser que é a mesma palavra, eu posso voltar para a cova. Não importa. Deus disse para Jeremias, que aonde eu te enviar, irás. E o que eu mandar você falar, você vai falar. Eu sei quem eu chamei, você vai ser fiel. Não importando se está na cova, não importando se está no palácio, a fidelidade a Deus não busca aplauso dos homens. Todas as vezes que nós formos fazer alguma coisa para buscar aplausos humanos, vai ser uma frustração para nós. Jesus mesmo nos ensina que nós precisamos estar focados em quem? No Pai, agradar o coração do Pai. Os gregos querem tirar Jesus da visão de ir para a cruz. Os próprios discípulos dizem para Jesus, longe de acontecer isso, tem misericórdia de ti, você não vai para Jerusalém para morrer não, você é Senhor, você é Rei, não vai acontecer nada disso não. Aí Jesus pega e diz assim, arreda-te de mim, Satanás, porque você quer me tirar do propósito para o qual eu vim. Quem está firmado no propósito está olhando para Deus, não está olhando para o homem. Jesus, a mesma multidão que aplaudiu ele, estava lá no dia da crucificação, começando pelo próprio discípulo que disse, eu não tenho parte com ele. O que esperar de pessoas? Você vai acabar numa caverna. Diga para a pessoa do seu lado, você vai acabar numa caverna, se você buscar aplausos dos homens. É lógico que é gostoso o aplauso. Nosso coração se alegra. Quem gosta de receber elogio aí? Alguém gosta? Ou só gosta de receber crítica? Você se esforça tanto para fazer algo, para chegar a algum lugar, é lógico que você quer que as pessoas no mínimo respeitem o seu sacrifício, o seu esforço, sim ou não? Quando vem uma pessoa e critica, você já fica... E você tem que saber lidar com a crítica. Nem sempre a gente acerta, verdade? Lidar com essa crítica, mas ela não pode ser um fator para fazer você parar. Você jamais vai conseguir ficar bem se você ficar sempre esperando o aplauso do seu marido, o aplauso da sua esposa, o aplauso do seu líder, o aplauso das pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que estão te ouvindo. Você não pode colocar expectativas excessivas na vida de ninguém. Por isso que colocar a sua felicidade na mão de alguém é pura frustração. Porque um dia a pessoa não vai ser aquilo que você esperava que ela fosse. Porque nós não somos perfeitos. Quem está entendendo? Apóstolo, mas tudo isso está dentro do que Paulo está dizendo? Sim. Leia aí comigo o finalzinho. Diz assim, versículo de número 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Vamos ler duas passagens? João capítulo 8, versículo 29. Palavras do nosso Senhor Jesus. Ele é o exemplo. Capítulo 8, versículo de número 29. Capítulo 8, versículo 29. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantares o Filho do homem, então sabereis que eu sou, é o 28, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, 29,
e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Apóstolo, mas fazer o que agrada a Deus nem sempre vai nos levar para o melhor lugar. Depende da ótica. Se a presença de Deus é o melhor lugar, fazer o que agrada a Deus vai te levar para o melhor lugar. E qual é o melhor lugar? O centro da vontade de Deus. Apóstolo, mas as pessoas me criticarão. As pessoas que eu mais amo, por que as pessoas que mais nos ferem são as pessoas que nós mais amamos? Não é porque elas querem, é porque na verdade elas são relevantes na nossa vida, elas têm acesso ao nosso coração, são importantes para a gente. Uma pessoa que não tem importância para você xingar você, e aí? Nunca mais vou ver a cara dela. Difícil é quando uma pessoa de dentro da sua casa diz que não está acreditando em você. Difícil é quando uma pessoa que está do seu lado, que diz que te ama, e você a ama, não acredita no seu ministério, não acredita na sua vida, não acredita nos seus sonhos. Elas têm peso, porque elas têm espaço nos nossos sentimentos. Não temos que mandar elas embora, só temos que colocá-las no lugar dela, porque acima delas eu estou fazendo para a glória de Deus. Amém? E é outro texto? Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Coloca aí para a gente ler juntos daí, Josi. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Qual o sentimento que tem que haver na gente? O mesmo que houve em? Mas qual o sentimento que existiu em Cristo que deve haver na gente? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual o mesmo sentimento? Humildade. Qual o mesmo sentimento? É ser filho, ter a mente de filho, mas se portar na obediência de um servo. Quem está entendendo? Porque às vezes a gente tem excesso de liberdade. A única casa que eu vou, e nem abro tanto assim, mas abro a geladeira, é a casa da minha mãe. Mas eu, até hoje, mesmo quando eu vou lá, eu saio abrindo, vou pegar isso aqui, já sai pegando tudo? Não. Mas minha mãe tem mais de um. Mas eu pergunto, eu posso pegar esse Yakult, mãe? Eu posso pegar isso? Eu posso pegar aquilo outro? Mas é sua mãe. Eu tenho certeza que se eu abrisse e pegasse, ela não ia achar ruim. Mas sei lá, meu jeito de ser. Estou mentindo? É assim. Eu vou na sua casa. Se você me deixar sem nada, se me dar um copo d'água, eu talvez faça me dar um copinho d'água, só água, tá seca a goela. Mas eu vou respeitar você. É a sua casa. Às vezes nós começamos a ter um excesso de liberdade que acabamos extrapolando e fica feio. Sabe aquela pessoa que vai juntando um monte de comida para levar embora e deixa os outros sem comer? Sabe aquelas pessoas zoiuda? Diga assim, zoiuda. Zoiuda. Parece aqueles hamster. Já viu o hamster? Ele vai comendo e vai colocando assim, fica com aquela bochecha daquele tamanho assim. Aí depois ele fala, você está acabando o mundo. Calma. Tem outras pessoas. Diga assim, zoiuda.
né? Não pensa nos outros, não pensa o que está à sua volta, só olha para si, fala qualquer coisa, não está nem aí para os outros, mexe naquilo que não deve, faz coisa que não deve, sem se importar com nada. Excesso de liberdade. Eu estou falando de coisas humanas, mas às vezes as pessoas têm excesso de liberdade com Deus, como se estivesse falando com um cara, com qualquer pessoa, com o meu mano, meu truta, meu parceiro. É nós, mano. Não. Saiba ter o seu lugar de servo. Porque é interessante na parábola do filho pródigo que todo mundo quer ser filho pródigo. E eu acredito que nós podemos ser, mas existem características no coração do filho pródigo. Ele não volta para casa dizendo, vou para a casa do meu pai, que é o seguinte, meu pai tem uma obrigação comigo, porque ele me colocou no mundo e eu vou lá. Está entendendo? É tudo meu. Vou chegar e acabou, vai ser assim. Não, ele diz assim, eu vou para a casa do meu pai para ser o quê? Servo. E servo faz o quê? Obedece, serve. Quem é servo de Deus? Mas você está obedecendo? Apóstolo, não sei, acho que não estou obedecendo não. E você que está obedecendo, só faz o que te manda? Jesus ele nos disse algumas coisas muito interessantes. Primeiro que ele não nos chamaria mais de servos, ele nos chamaria de amigo. Ele sempre é o nosso amigo. Mas será que nós somos amigos de Deus? Deus sempre nos ama, mas será que nós amamos a Deus? Deus sempre nos respeita. Será que nós respeitamos os sentimentos, aquilo que Deus quer, a vontade de Deus para a nossa vida, aquilo que agrada o coração dele? Ainda que custe o nosso relacionamento com as pessoas, nós estamos dispostos a colocar o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar. O pastor Vitor estava pregando um pouco disso na sexta-feira, né, pastor Vitor? O que é primeiro lugar para você? Pergunte para você mesmo, o que é primeiro lugar? O que tem primazia na sua vida? Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O que é primeiro para você? Jesus nos ensinou a buscar uma coisa em primeiro lugar. Então não tem história, não tem nova versão para os dias de hoje, não tem a minha maneira de ver, eu não sei bem por aí. Jesus nos ensinou que nós devemos buscar uma coisa em primeiro lugar. O que é que nós precisamos buscar em primeiro lugar? O reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Como que eu busco esse reino? Bom, Bolsonaro me contratou, me chamou e falou assim, você faz um favor para mim? Vai lá na Inglaterra e fala para a rainha que quem manda sou eu. Eu já não vou falar muito bem, porque a rainha não vai entender nada se não tiver intérprete lá, porque eu não falo inglês. Mas ela vai mandar o recado para o Bolsonaro, quem manda aqui no reino sou eu. Então, quando nós estamos falando que venha o teu reino, nós estamos falando o que para Deus? Vem fazer a tua vontade, vem cumprir em mim o que tu queres, mas não com aparências, de dentro para fora. Cumpra a tua vontade em mim. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável? Amém? Então nós devemos cumpri-la, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para nós. Paulo está dizendo para esses homens aqui, vocês estão ensinando para as pessoas, e eu apanho, dá até dor no coração de pregar essa palavra, irmão, mas é uma realidade, porque começa a bater no altar. Vocês estão ensinando, vocês estão dizendo para as pessoas, olhem para mim que nós somos referenciais, nós oramos, nós estamos na igreja, nós estamos pregando a palavra, nós somos adoradores, nós somos servos de Deus, nós somos cristãos, mas não damos testemunhos disso. Pensa, eu não sei dizer estatisticamente quantos milhões de cristãos nós somos no Brasil e a corrupção não diminui. Nós somos grandes e maravilhosos homens e mulheres de Deus, muitas vezes não impactamos nem a nossa família. Por quê? Não posso assumir toda a culpa, não vou fazer você assumir toda a culpa também, mas muitas vezes as pessoas não nos olham como referencial que nós pensamos que nós somos para elas. Precisamos rever.
Uma pessoa ela vai ter que olhar para você e para mim e dizer: eu não sigo você, porque eu não quero a mesma coisa que você. Porque se eu quisesse a mesma coisa que você seria um referencial para mim. E não adianta, uma pessoa que não quer céu e você quer ir para o céu, você quer fazer a vontade de Deus, você não vai ser referencial para ela. Então por isso que você precisa saber quem você é na sua intimidade com Deus, se você não é simplesmente um religioso, porque dentro da nossa casa os nossos filhos estão de olho na gente, a esposa, todos estão olhando para nós e procurando encontrar em mim e você verdadeiros servos de Deus. E muitas vezes encontram pessoas que vão para a igreja, que pregam na igreja, que oram na igreja, que falam bonito na igreja, mas em casa não tem nada a ver com aquilo. Isso é religiosidade, isso é legalismo ainda, chegando para Deus dizendo: eu tenho meus direitos porque eu sou praticante. O cristão, ele está centrado na pessoa de Cristo, que busca a aceitação do Pai. Olhe para Cristo, Ele é o nosso referencial. É isso que Paulo está ensinando para cada um de nós. Vou ler só do versículo 25 em diante para a gente finalizar. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Quem já foi batizado nas águas aí? Qual foi a mudança que aconteceu na sua vida quando você foi batizado nas águas? Às vezes nós ouvimos pessoas dizendo: eu não estou pronto para me batizar nas águas. Já ouviu alguém dizer assim? Eu não estou pronto para me batizar nas águas. Se você não está pronto para se arrepender e ir para o céu, você está dizendo que você está pronto a não se arrepender e ir para onde? Jesus virá. Você tem certeza disso? E Ele virá para nos buscar. Ele vai procurar pessoas na terra com a marca de Cristo. Este é o desafio para mim e para você. Paulo, ele está arrancando a máscara do povo que está ouvindo ele, dizendo assim: vem cá, larga a religiosidade, larga de se achar melhor do que os outros. Você é tão pecador quanto, e pior, você ensina, você diz que é o referencial, mas você não pratica, você está produzindo condenação para você mesmo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por que glória a Deus? Porque Deus nos ama e está investindo na nossa vida hoje. Precisamos despertar. É tempo de despertamento para a igreja dele. Quando eu ouço essa ministração, quando eu prego isso, quando eu avalio, eu falo: meu Deus, nos dá corações mais sábios, aonde nós estejamos posicionados, que de boca fechada a gente vai pregar. As pessoas olharem para nós e ver a gente queimando. Já pensou? A gente aprendeu aqui no domingo e já passou aí, um dia. Vamos colocar 2, porque foi no domingo de manhã, né? De quantas pessoas Deus precisa para trazer um avivamento? Quantas? E o que aconteceu na sua vida de domingo para cá? Sua segunda foi a mesma? Você está na igreja na terça-feira do mesmo jeito, você está esperando o quê? É em você que o fogo de Deus vai arder. É só tirar a religiosidade. Gente, culto de domingo está gostosão mesmo, está bom mesmo. Sabe qual foi o segredo? Não fui eu. Não foi a palavra. Vem cá. Entenda entre aspas o que eu vou dizer? Não foi Deus. Não foi o Espírito Santo. Porque Ele sempre está disponível. Sabe qual o que fez a diferença? O coração de todos unidos buscando com força o mesmo Deus. Porque Deus está sempre disponível, sim ou não? Deus está sempre de braços abertos. O Espírito Santo está sempre aí dizendo: se você clamar, você vai receber.
vem, chama, se entrega. Aí quando há aquele encontro das águas do altar com a igreja, aí Deus fala: eu vou descer no meio de vocês. Só que isso não pode ser um evento de um dia, tem que ser uma constante, porque a Bíblia diz que o fogo arderá em ti continuamente. Você não depende de pregadores, você não depende de alguém para te ensinar, porque o próprio Deus disse: eu mesmo ensinarei meu povo. Deus quer ser o seu professor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos que são filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito de Deus. Ele quer guiar você. Tira esse negócio de religiosidade. Só buscar a Deus na igreja, só entregar a vida a Deus na igreja. Seja você um ministro de Deus, um profeta de Deus, um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, abandonando religiosidade e servindo de todo o seu coração a Deus. Aí aquela chama que estava se apagando, ela vai reacender, vai arder no teu peito, e você vai ver um novo tempo para você. Apóstolo, o que eu devo fazer? Se colocar de pé nesse momento e meditar comigo numa coisa. Pode se colocar de pé. O que foi que Cristo disse para a igreja de Éfeso? Está tudo certo com você, maravilha, você é top. Só tenho contra ti uma coisa, que abandonaste o teu primeiro amor. Ah, Senhor, ok. O que ela deve fazer? Ele já deu o conselho. Volta, lembra aonde caíste e arrepende-te. Porque quando você se lembrar do lugar que você caiu, é lá que você vai se levantar. Quando Deus fala com Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele lembrou de onde ele caiu. Lembrou ou não lembrou? Eu ouvi a voz de Jezabel. Me trouxeram o recado que ela queria me matar e eu sou único. E eu fugi para não morrer. Preste atenção nisso. Lembra o que foi que aconteceu na tua vida que fez você esfriar espiritualmente e se tornar um religioso excelente. O religioso, ele não é fervoroso, ele tem fogo de palha. Sabe, eu não quero falar assim, diga assim comigo: eu não vou ser essa pessoa. Pessoas motivadas a culto. Já viu pessoas motivadas a culto? Depende muito do pregador. Isso depende de Deus, irmão. Ah, se aquele pregador fizer, será que ele vai trazer a maleta do fogo hoje? Será que ele vai, meu Deus, eu estou na expectativa que ele faça. Não. Esteja na expectativa que Deus faça em você, sem depender de ninguém. Ore, profetiza, seja cheio de Deus. Vou falar uma coisa para você. É momento, eu e você, abrimos os nossos olhos, porque grandes batalhas estão acontecendo no mundo espiritual. Posso contar uma coisa para você? A Elaine falou assim: não, conta. Não importa o que vão pensar, mas pode contar. Vocês pensam que está brincadeira. Essa madrugada, 2h40 da manhã, eu acordei, porque o Espírito Santo me despertou. E eu entrei numa batalha espiritual tão grande, mas em paz, nada de dor, não. Eu estou dando testemunho para você, não é para me exaltar, não. Para dizer para você que o inimigo não está brincando. Você está na igreja, você está achando que é brincadeira, e o inimigo está se armando cada dia mais e mais, e ele tem fechado o cerco. Na madrugada eu comecei a orar, Deus começou a me usar em línguas e me deu visão. Entrei em batalha espiritual e Deus me mostrava que as forças das trevas têm se unido para acabar com a vida de liderança e esfriar o coração da igreja. Na visão que eu estava tendo, naquele momento espiritual, eu pegava na mão de uma pessoa e orar com ela, e era tão certo como é que eu respiro agora, como está acontecendo aqui agora. Eu pegava na mão da pessoa, e a pessoa olhava assim na minha cara e dizia: você vai orar?
Falei, eu vou na autoridade do nome de Jesus. E comecei a orar com aquela pessoa. Não tem definição de quem era. Para você ver que era uma batalha espiritual. Não era por uma pessoa, é por uma condição. E Deus me levou em espírito a ver que regiões estão se unindo, fazendo trabalhos para acabar com a vida de pessoas. Que o demônio está querendo enviar um espírito chamado Omulu, se não me engano o nome. Outra vez, Deus deu uma revelação sobre ele para trazer doenças, principalmente sobre as crianças. Você acha que é para brincar? E você fica aí, de boca aberta, esperando as coisas acontecer, e o inimigo está com estratégia, querendo acabar com a tua vida, acabar com a tua família, deixar você desanimado, e você vai ficar desse jeito? Eu quero orar com você. Eu quero junto com você, eu não estou falando isso para te colocar medo, eu estou te falando isso para abrir sua mente. Não é brincadeira. O inimigo não está brincando. E ele quer acabar com a tua vida, ele quer te tirar do altar, ele quer me tirar do altar, ele quer fazer a gente desanimar, ele quer afetar a sua casa, mas hoje eu repreendo ele junto com você. Não vai acontecer isso. Não vamos ser religiosos, vamos ser cheios do poder do Espírito Santo. Porque é isso que o inimigo quer, que você venha aqui para a igreja e você ouça a palavra, mas ela não mude a sua vida. Ele quer que você venha aqui na igreja, que você cante músicas para agradar o seu coração e você fica todo emocionado. Mas ele não quer que você mude a sua maneira de viver. E é isso que o inimigo está fazendo, trazendo apatia. E você continua do mesmo jeito, achando, mas é isso e aquilo. O inimigo está batendo em você. Mas hoje você vai bater nele em nome de Jesus Cristo, porque a tua visão está se abrindo. Você não vai aceitar essa apatia na tua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então levanta a sua mão neste momento e vamos orar. Pai Santo, eterno Deus, eu passo a palavra que Tu tem colocado no meu coração, Senhor. Eu junto com a Tua igreja, eu repreendo todo espírito maligno, toda palavra de apatia, toda enfermidade. Em nome de Jesus eu declaro que seja por terra, Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo eu declaro que nenhum poder das trevas, Senhor, tem força sobre a Tua igreja. A Tua própria palavra nos garante isso, que as portas do inferno não prevalecerão. Eu quero declarar cada família aqui abençoada. Eu quero declarar em nome de Jesus que nenhuma enfermidade vai chegar na nossa tenda. Eu quero dizer, ligar no mundo espiritual, acaba hoje toda religiosidade, toda aparência, todo disse-me-disse sem práticas. Eu declaro em nome de Jesus que todas as máscaras não serão usadas mais não. Nós seremos um povo fiel, um povo cheio do Teu Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus que caia por terra hoje toda religiosidade, toda fraqueza espiritual, pessoas que não conseguem mais orar em casa, pessoas que não conseguem mais estudar a Tua palavra. Hoje, em nome de Jesus, espírito maligno, você não tem poder. Todo sono, toda preguiça, todo cansaço, tudo aquilo que prende o Teu povo, Senhor, nós declaramos em nome de Jesus, saia da vida do Teu povo, porque o Teu povo é um povo fiel, um povo cheio do Teu Espírito Santo, um povo de oração, um povo de estudo da Tua palavra, um povo que não é movido por culto, mas é movido pelo Teu Espírito Santo. Oh Espírito Santo de Deus, vai orando, vai profetizando sobre a tua casa, vai repreendendo toda enfermidade, vai repreendendo toda ação do mal em nome de Jesus Cristo. Oh Senhor, a Tua igreja ora, a Tua igreja diz, Senhor, seja abençoado os nossos lares, seja abençoada a nossa família, Senhor, em nome de Jesus, por terra toda a religiosidade, Senhor. Nós não vamos ser religiosos. Nós não vamos Te buscar somente na igreja. Nós seremos a Tua igreja. Nós seremos tochas vivas do Teu Espírito Santo. Aonde nós passarmos, a marca de avivamento vai acontecer. Deus, faz nova todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que está prendendo o Teu povo, tudo aquilo que está travando os nossos pés,
está quebrada agora em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a tua igreja vibrante, eu declaro a tua igreja cheia do teu poder, Senhor. Eu declaro uma igreja cheia de sinais, de maravilhas, de discípulos do Senhor, pessoas saradas, pessoas curadas na sua alma. Toda enfermidade cai em nome de Jesus Cristo. Toda palavra de ilegalidade em nome de Jesus caia por terra. Eu declaro em nome de Jesus cada vida aqui abençoada. Eu declaro em nome de Jesus uma noite de céus abertos sobre a tua igreja. Todo o poder das trevas cai por terra agora. Toda apatia espiritual cai por terra agora. Em nome de Jesus, eu declaro uma nova vida. Eu declaro religiosidade por terra. Um povo cheio do teu Espírito Santo. Um povo cheio da sua glória, Senhor. Recebe a nossa vida. Vem, Senhor. Vem, traz a tua libertação, Senhor. O teu povo é liberto.